Oi, professor. Então, aqui a gente vem falar sobre a nossa implementação na disciplina de computação gráfica. Então, a gente nomeou a nossa aplicação de Menu Vision, Veja o prato antes de pedir, que foi construído por mim, Jamile Vitória, e pela minha dupla, o José Nunes. Então, antes de tudo, o que é o Menu Vision, né? O Menu Vision ele é um aplicativo de realidade aumentada que com o objetivo de permitir que o cliente veja os pratos em 3D, em tamanho real, diretamente a partir do cardápio. Então, como ele funciona, né? Então, o cliente ele vai apontar a tela, né? Então, ele já vai ter lido o cardápio, ter visto o prato brevemente. E se caso ele queira ter uma experiência mais realista, ele vai apontar, né, já com o aplicativo baixado no celular, ele vai apontar a câmera para o prato que ele deseja pedir, e ali ele vai ter a visão mais realista do prato dele. Então, ele acaba resolvendo o problema do cliente em questão do cliente não saber o tamanho real do prato, não conseguir imaginar a aparência da comida e caso exista uma insegurança. Então, imagina que ele esteja em dúvida entre dois pratos, então ele vai ver lá o tamanho desses dois pratos e caso ele esteja com mais fome, ele peça o prato que vem em maior quantidade, por exemplo. Então, aqui, caso vocês queiram testar, deixei aqui o QR Code para você só escanear e já vai diretamente para o link. É só autorizar o download do aplicativo e dar todas as permissões, que aí já vai funcionar direitinho e você já pode escanear, né? A gente deixou também um PDF do cardápio no link do GitHub, caso o senhor queira conferir. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre a implementação técnica, de como foi desenvolvido. E a gente vai começar falando sobre as ferramentas utilizadas. Então, dentro do ambiente de desenvolvimento, a gente utilizou o Unity 6 e a linguagem C Sharp, que são muito utilizadas nessas aplicações de realidade aumentada. Na parte da realidade aumentada, a gente utilizou o AR Foundation, que é um framework dentro do Unity, junto com o Google Earth Core, que é para funcionar, para fazer o mapeamento da câmera dentro do Android. E a gente utilizou o Universe Render Pipeline na renderização para melhorar a performance da renderização do nosso modelo 3D. E dentro da modelagem em 3D, a gente utilizou o Prefab 3D, que já tem os modelos lá pronto dentro do próprio Unity. Para o rastreamento das imagens, a gente tem o AR Tranked Image Manager, que é o responsável por detectar as imagens do cardápio, e a gente utilizou o AR Prefabs, né, que eles contém os modelos 3D, né, dos pratos, e cada prefab possui o mesmo nome da imagem correspondente. Então, um vai detectar a imagem dentro do cardápio, vai disparar um evento e vai correlacionar como o nome da imagem do cardápio está exatamente igual ao nome do modelo 3D, vai correlacionar e mostrar o modelo 3D correspondente à imagem detectada. Então, basicamente é isso, é assim que funciona a nossa aplicação. E o fluxo de funcionamento, a gente vai revisar aqui como funciona o fluxo. O aplicativo ele é iniciado, o sistema ativa o rastreamento da imagem, uma imagem do cardápio é reconhecida, e depois que ela é reconhecida, o modelo 3D correspondente é iniciado acima da superfície, né? Então, resumindo, é assim que funciona a nossa aplicação. E caso tenha alguma dúvida, né? Aqui está de novo o QR Code para que sejam testados. Então, isso agora o Zusa vai mostrar como é que funciona de fato a aplicação. Olá, professor. Me chamo José Nunes e agora eu vou apresentar a parte do nosso projeto ele no Unity, discutir um pouco sobre o código C Sharp, que é o script que a gente utiliza, e mostrar o nosso projeto aqui no GitHub. Aqui a gente tem o README com toda a descrição do projeto, toda a parte técnica, com especificações, como é que a gente arquitetou a aplicação, como é que a gente implementou, utilizou aí um script em C Sharp. Aqui a gente também tem instalação e demonstração, onde tem um vídeo que já foi gravado da instalação e demonstração, onde eu instalo no meu celular e testo a câmera. E também tem o desenvolvimento do app, que é esse vídeo que a gente está apresentando agora. A gente tem os requisitos do sistema, a gente recomenda dar uma olhada na lista de dispositivos compatíveis com AR Core, senão não vai ser possível instalar a aplicação. A gente vai para a aba Releases, que baixa a aplicação,
Se o celular pedir, tem que colocar para instalar de fonte desconhecida e instalar o APK normalmente. Depois cede a permissão da câmera e ele já vai abrir uma interface bem simples, que é só a câmera do seu celular, você aponta para o modelo em 3D que a gente já tem e ele vai fazer a realidade aumentada e mostrar o modelo em 3D. A gente tem a organização das pastas. Nos assets tem o código-fonte, que é o script em C Sharp, os prefabs e os materiais dos 8 objetos que foram pedidos aí da disciplina. A gente também tem dois cardápios em PDF para teste de rastreamento. Um deles é um cardápio bem mais estilizado. Eu notei que em alguns dispositivos ele dava alguns bugs visuais, então eu fiz um cardápio otimizado que pesa menos de 1 MB, que foi até o que a gente imprimiu. E a gente também tem um projeto que segue com configurações globais de realidade aumentada e o pipeline de renderização. Foi desenvolvido por mim, José Nunes, e pela Jamile. Agora eu vou mostrar para o senhor o modelo aqui, como é que a gente configurou tudo no Unity. Quando a gente abre o Unity, a gente cria duas coisas, que é o AR Session e o XR Origin. Pois bem, professor, quando a gente abre o projeto do Unity, ele tem o Directional Light, o Global Volume e ele tem outra instanciação que seria da câmera. A gente remove a da câmera e coloca duas novas funções, que seria a AR Session e o XR Orange. Depois de colocar eles, a gente vem em algumas configurações do, do Unity para a gente começar a marcar que a gente vai começar a fazer o desenvolvimento em Android. Como o senhor pode ver aqui, ó, em Android é o que está ativo. A gente também vem na parte Window. Na parte Window, a gente vem em My Assets e começa a configurar a parte aí do, do AR Core e do AR Foundation. A gente vem aqui no Unity Registry e começa a pesquisar pelo AR Foundation, que já está aqui no projeto, e o AR Core para poder a gente habilitar e começar a preparar a nossa o nosso aplicativo. A gente coloca aqui o Google AR Core, tudo certinho. E na parte aqui do Edit, a gente vem em Project Settings e começa e vem para essa parte de XR Plugin Management e coloca para marcar a caixinha do Google AR Core para poder disponibilizar tudo. Essa é a parte inicial para poder a gente começar a preparar a aplicação. Depois de preparar a aplicação, a gente faz várias configurações bem específicas aqui no AR Session e no AR Core. Vou mostrar aqui para o senhor. Pois bem, a gente tem o AR Session e o XR Orange. Aqui no XR Orange é a parte que a gente coloca o nosso script em C Sharp, que é responsável por fazer a lógica da nossa aplicação que já foi discutida anteriormente, que é a gente tem um modelo em 3D prefab e a gente tem uma imagem que na hora que o celular detectar essa imagem, ele vai projetar ela em 3D. Elas têm que ser colocadas no mesmo nome. A lógica é essa. Eu tenho aqui, ó, em modelos o café, o croissant, o donut, o donut de fruta, tem os nossos 8 objetos. Esses 8 objetos, eles têm um nome específico, eles também têm um prefab, que é um modelo em 3D específico. Quem faz a administração de, na hora de escanear a imagem, fazer o 3D, é o nosso script C Sharp, que é esse script que está aqui, ó, como cardápio. Eu vou dar 2 cliques neles aqui para a gente abrir. Deixa eu afastar um pouquinho aqui a câmera. E esse aqui é o nosso script em C Sharp. Ele é responsável por fazer essa lógica. Peguei uma imagem com o mesmo nome, eu abro um modelo em 3D, que é o prefab. Ele usa essas bibliotecas, o System Collection Generic, Unity Engine e Unity Engine XR Foundation, que é utilizando aí as tecnologias do AR Foundation e do Google AR Core. A gente tem aqui a Public Class, que é a Multi-Image Tracking Manager, que deixa eu voltar aqui para o Unity. E nessa parte aqui do XR Origin, a gente usa esse componente aqui que é o AR Track de Image Manager. Viu a imagem, vou projetar os prefabs. Antes de continuar aqui no código C Sharp, a gente tem aqui que tem o AR Prefabs, que a gente tem 8 elementos no total, que a gente tem um modelo do croissant, focaccia, pão de forma, todos esses elementos a gente coloca aqui para poder eles poderem ser lidos pela nossa aplicação. Voltando aqui para o código, eu tenho o Serialized Field Private Game Object AR Prefabs, que ele arrasta os 8 prefabs que eu acabei de mostrar, que estão no inspetor para aplicação. A gente tem outras funções Private Randomly Dictionary String Game Object, que vai associar. Eu tenho um modelo prefab que na hora que eu ver a imagem que está nomeada com o mesmo nome dele, ele vai começar a instanciar esse objeto. Aí também tem aqui o Private AR Track Image Manager, e começa a ter aqui as funções void. Void awake, que é para ele, na hora que identificar a imagem, abrir.
né? Ele abre a câmera e ele desperta, vamos dizer assim. Tem o Void On Enable, que associa a imagem também. Track de Image Changed com o On Track de Image Changed para, na hora que a gente for mudar a opção, ou na hora que ele não vê mais a imagem, ele mesmo assim, ele tirar que não viu e começar a mostrar que está vendo, que eu também configurei para aparecer mais de um modelo 3D ao mesmo tempo. Tem o On Disable, que segue mais ou menos a lógica do Enable, só que ao contrário. E a gente tem aqui também o on-track de images changed, que a gente vai começar a trabalhar com os argumentos. Eu tenho aqui, quando uma imagem nova é detectada, ele usa o for each para começar a apresentar a nossa imagem, var image name, track de image, reference image name, que ele vai começar a pegar a variável prefab, que está salva no nosso projeto do Unity, que foi aqueles 8 que eu defini, e ele vai começar a instanciar utilizando comparação de dicionário com as imagens que também estão salvas no nosso projeto, que estão nos assets. Por último, a gente tem aqui a atualização e posição da visibilidade enquanto a câmera se move, que é quando eu mover a câmera, eu não ver mais um modelo, ele vai parar de transmitir, e quando ele vê um novo modelo, ele vai começar a transmitir também. Essa é a parte aqui lógica, que é o script em C Sharp. Ele acaba que é um script simples, porque a nossa lógica também é simples para só associar uma imagem com um modelo em 3D. Voltando aqui para o Unity, a gente tem tudo isso que eu mostrei, né? A parte de track de image, de multi-imaging track, que eu coloquei aqui os outros prefabs. Em toda a nossa pasta, a gente tem aqui na pasta Assets, que está no nosso GitHub, a gente tem um modelo prefab, que são esses cubinhos aqui. Eu vou abrir cada um individualmente. Ó. Eu tenho aqui ó, o modelo do café, o modelo do croissant, da focaccia, do pão de forma, dos donuts e da pizza. Tem todos esses modelos, cada um desses modelos vai ser associado com uma imagem, que são essas imagens que estão aqui no decorrer da pasta. A gente tem toda essa parte aqui, ó, de configuração. Algumas configurações são bem específicas, eu tive alguma dificuldade no começo para ele começar a detectar e ligar a câmera, mas nossa configuração é praticamente essa. A gente configura o AR Foundation, configura o AR Session também, o XR Orange, tudo para poder a gente garantir que a gente tenha os modelos em 3D. Outro detalhe também interessante, eu vou abrir aqui um modelo específico. Aí, o café aqui que eu estou abrindo, você pode ver aqui na direita que eu mudei a escala. Ele está em escala 0,5, porque quando a gente abre um modelo, ele pode mudar bastante o tamanho. E a gente utiliza cubos em 3D aqui no Unity e vai ajustando a nossa escala do nosso modelo de acordo com ele, para poder a gente não ter uma discrepância tão grande no tamanho de cada um. Aí você pode ver que a xícara de café tem mais ou menos o tamanho da focaccia, do pão de forma e dos donuts também. A gente também tem um modelo da pizza, que a pizza já chega um pouquinho maior, porque quando a gente for consumir o cardápio, a pizza vai ser, obviamente, um pouco maior do que se você só pedir um croissant, ou até mesmo que o café. A lógica do nosso aplicativo, em resumo, é: você tem um aplicativo com interface super simples que abre a câmera do seu celular, você aponta a câmera do celular para uma imagem específica do cardápio e ela projeta o modelo em 3D, o prefab do item que você vai consumir, utilizando um script em C Sharp que faz associação com objetos de mesmo nome, um, um prefab e uma imagem. Cada um instancia, a imagem instancia o objeto em 3D que você vê na câmera. É isso, professor. Espero que tenha ficado claro, espero que tenha ficado bem explicado. Essa daqui é a nossa página do GitHub. Tem toda essa explicação, tem toda essa parte técnica, tem também comentários a respeito aqui do código em C Sharp. A gente coloca a parte que está comentando. Tem os nossos dois vídeos, o vídeo de instalação, o vídeo de discussão, de apresentação da aplicação. Eu espero que tenha ficado claro, que o senhor tenha gostado aí da nossa aplicação. E é isso, professor. Um abraço e nos encontramos na sala. Valeu.